A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos aqui do IBADEP, e estamos aqui, né? Conforme combinamos ontem, eu vou passar em alguns vídeos aí durante essa semana o nosso livro de Atos dos Apóstolos, né? Antigamente eu não pensei em fazer esse recurso aqui, né? Porque a gente dividia em aulas, né? Nosso último livro de epístolas, os irmãos que já estavam, já sabem que a gente levou pelo menos um mês a mais para terminar ele, dado o tamanho do conteúdo. Mas eu não quero deixar de passar para vocês os conteúdos que estão em Atos dos Apóstolos. Mas sem perca de tempo, eu quero já começar. A gente parou ontem no capítulo 6, né? E no capítulo 6 nós vemos um problema naquela igreja maravilhosa que era a igreja primitiva. Ora, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Sempre houve um problema na questão grego-judeu, gentil-judeu. Nesse caso, ainda não tinham gentios dentro da igreja, né? A igreja vai começar a pregar para gentil mais para frente. Mas existiam muitos judeus que vinham do mundo helênico, né? Muitos judeus gregos. E daí acontecia que o seguinte, como os irmãos tinham tudo em comum, só que os judeus de Jerusalém, aqueles, né, digamos assim, mais puros, entre aspas, assim, quando iam dividir a comida e a bebida para as viúvas, tratavam primeiro das viúvas deles e depois, se desse, sobrasse, cuidava das outras. E algumas vezes até nem davam comida para as outras, né, justamente porque eram gregas, né? E daí os 12 se reuniram para dirimir, né, os 12 apóstolos, lembrando que a gente não falou ontem, mas no lugar de Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus, foi eleito por eles Matias, né, como o 12º lugar de Judas. Então os 12 se reuniram, e ali no versículo 2 diz, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram. E aqui a gente vê os primeiros diáconos, né, que foram eleitos pelo colégio apostólico para estarem servindo essas viúvas e outras coisas, né? A gente vai ver que eles foram muito além do que simplesmente o serviço diaconal. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então os primeiros diáconos formaram 7. E ato contínuo, a gente já vê aí a atuação de um desses diáconos aqui, cheio do Espírito Santo. O primeiro diácono eleito foi Estevão. E a palavra de Deus diz que Estevão, no versículo 8, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram os da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, os discípulos, e aqui está falando a respeito deste diácono, cheio do Espírito Santo, todos pregavam a palavra. Então Estevão ia lá junto do povo e começava a pregar no poder do Espírito Santo. Lembrando, o poder do Espírito Santo é aquilo que nos impulsiona a pregar a palavra de Deus. E é o que acontece com Estevão. E ele vai lá, eles não conseguem ganhar nele na palavra. Então o que eles fazem? Versículo 13. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Mas era mentira. Eles estavam plantando falsas testemunhas lá para tentar fazer com que acusassem Estevão de alguma coisa. Então levaram ele para o Sinédrio, né? E quando estavam acusando ele, olhavam para ele e o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. E aí, diante do Sinédrio, diante dos judeus, Estevão vai começar uma grande pregação. O capítulo 7
fala a pregação, a defesa de Estevão diante dos seus acusadores. E vai no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 54, Estevão vai pegando desde Abraão, falando a todos os homens, né? Revelando Jesus Cristo como o Messias prometido, e no final ele termina essa pregação com uma grande crítica, com uma grande exortação aos seus irmãos. E entenda, meu irmão, uma exortação quando vem de Deus, ela é baseada no amor. O que Estevão vai dizer? Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Ele no versículo 24, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e viu a Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à direita de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa isso. A gente já falou em algumas aulas, né? Ele estava ali diante dos seus irmãos judeus, que não aceitavam a palavra do Evangelho, e ele, por amor, exorta eles a abrirem o coração para Cristo, mas eles estavam fechados, o coração estava como uma pedra. E qual foi a reação deles diante dessa revelação, que ali diante deles, Estevão tem dos céus? Eles dizem, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembra desse Saulo aí, entende? Então, começam a apedrejar Estevão, mas enquanto estão apedrejando ele aqui, Deus está fendendo os céus e mostrando que ele não está apenas à direita de Deus Pai, mas ele está de pé, olhando para o seu servo Estevão. Imagina, meu irmão, como é que Estevão foi recebido na glória. E aqui nós vemos o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. E esse acontecimento com Estevão inflamou uma das primeiras perseguições, que foi a perseguição dos judeus. Então, essa perseguição fez com que todos os zelosos judeus perseguissem os cristãos. E a partir do capítulo 8, vai ver como que Deus usou essa perseguição para que os cristãos saíssem de Jerusalém e começassem a pregar nos confins da terra. Capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. E aqui, a palavra de Deus vai falar a respeito de outro diácono que foi eleito lá no capítulo passado para servir as mesas. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, veja bem, olha o que o evangelho faz. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Mas Filipe, cheio do poder de Deus, é mandado por intermédio, Deus usa como ferramenta a perseguição. Então a perseguição, meu irmão, para nós que estamos no centro da vontade de Deus, o dia mal, o problema, aquilo que achamos que é ruim, não deve ser evitado, meu irmão. Tudo está no controle de Deus. Deus vai usar estas circunstâncias que a gente acha que são ruins, esses problemas que a gente acha que são maus, para o nosso bem. Creia nisso. Não esqueça disso. Deus usa a perseguição e envia Filipe à cidade de Samaria. E lá, para aqueles que seriam seus inimigos, o que é que Filipe faz nas mãos do Senhor? E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A Bíblia vai também falar, a partir do versículo 9, que tinha um tal de Simão,
um mágico, um encantador, que quando vai lá e vê o poder de Deus sobre a vida do servo de Deus, do diácono Filipe, crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e ele também busca ser um cristão do caminho. Só que ele estava meio perdidão. A gente vai ver que Pedro e João vão lá em Samaria para edificar lá uma igreja junto àqueles tantos que aceitaram Jesus, e esse tal de Simão mágico, ele vai tentar pagar a Pedro, para Pedro dar para ele o poder do batismo com o Espírito Santo, porque ele via Pedro encostar as mãos sobre os cristãos e o Espírito Santo descer e disse assim, viu, quanto que custa esse daí? E Pedro vai dizer, arrependa-te dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então ali faz parte de um mover, né, a respeito de Deus na vida desse Simão. Também vai falar que o que mais Deus fez através de Filipe, versículo 26 ainda do capítulo 8, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o etíope a Filipe, chega-te, ajunta-te a este carro. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo manda Filipe até um caminho. Filipe não sabe o que vai acontecer, mas ele confia que Deus está no controle. E de repente passa uma carruagem. E aí o Espírito diz para Filipe, vai à parte da carruagem. Filipe vai correndo e de repente ele escuta o etíope lendo. E qual que é a passagem que ele lê? Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Ele estava lendo Isaías 53. E quando ele escuta, ele já decifra. Ali é uma alma sedenta de Deus. E ele fala do lado de fora da carruagem, ei, você entende o que você está lendo? E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Como poderei entender se alguém não me ensinar? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura e foi-lhe anunciando Jesus. E aí eles estão passando, a pregação está lá forte, ele está praticamente discipulando aquele eunuco, e ali no versículo 36, no finalzinho, ele diz, eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Aí Filipe vai dizer, é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Segundo os historiadores, esse eunuco foi responsável pelo início do evangelho na África. Então, meus irmãos, eu digo para você, estando nossa vida nas mãos do Senhor, Ele está no controle de tudo que acontece. Pode parecer que alguma coisa veio para nos destruir, mas não, meu irmão. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus vai usar todas as circunstâncias para nos abençoar. Então esses foram mais 3 capítulos, 6, 7, 8. Amanhã, querendo Deus, eu parto a partir do capítulo 9 e a gente vai ir para compreender todo o Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe. Uma ótima terça-feira para você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou fazer aí os vídeos em média aí de 15 minutos no máximo. Então, tendo oportunidade, sempre coloca aí no momento que você for fazer alguma coisa, lavar louça, que você não precise de tanta atenção, e coloca aí para a gente meditar junto na palavra do Senhor. Passa aí um feedback para mim, o que você achou do vídeo, o que você achou, se ficou legal, a voz tá boa, o vídeo tá bom. Eu vou tentar fazer alguns vídeos lá fora, né? Tá um dia bonito, ó. Um dia bonito lá fora, né? E então eu quero a tua presença, a tua compreensão e a tua ajuda na criação desses vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe
e vamos juntos servindo a Jesus.